Análise de Ava. Filminho bem mais ou menos assim. Você falar, eu não entendi por que que a Dani escolheu esse filme. Mas eu vou te explicar por que eu escolhi. Pra gente poder conversar sobre um aspecto bem importante da codependência. Então, eu fiz, na verdade, essa escolha para presentear as minhas alunas do Vencendo a Codependência, para que vocês tenham como assistir um filme inteiro observando um assunto que a gente estuda tanto ali, né, no Vencendo a Codependência, que é a pulsão. Então, a Ava é uma codependente, filha de uma mãe narcisista e de um pai abusivo que se torna alcoólatra, né? Também é um aspecto muito legal para a gente que estuda o assunto, porque a gente sempre acha que a pessoa que é alcoólatra, então, seria o dependente e não o codependente, porque as pessoas não entendem que a dependência e a codependência são duas facetas de uma mesma moeda. Então, ali a gente não vê ela como aquela codependente clássica que fica tentando resgatar um dependente químico de alguma coisa, mas como uma codependência mesmo, onde ela vivencia o sintoma que é clássico também da codependência, a pessoa se viciar em drogas ou em álcool, para poder lidar com toda essa dor que tá dentro dela, ou seja, como um mecanismo de fuga. Então, não tem trama, não dá muito pra gente conversar sobre a trama, né? A mãe é narcisista, elas têm uma conversa sensacional, uma hora que ela fala, eu escolhi o homem porque eu fiquei com medo dele ir embora, né? E não consigo lidar com isso. Então, ela maltrata a filha o tempo todo, bem aquele clássico, perfil clássico da mãe narcisista que escolhe uma filha, né? Então, ela escolhe a filha menos potente para ser a sua filha de ouro, né? E coloca a Ava naquela que ela nunca aprova, naquela que ela critica o tempo todo, etc. Bem, tudo muito clichê, muito clássico. Ela, abusada pelo pai, escolhe um pai substituto, que é o mentor, o Duque. Ela se alista no exército e a partir dali é direcionada para ser uma assassina de elite, né? Então, a melhor, né? E aí, a partir daí, ela canaliza toda essa pulsão de morte dela para matar. Bom, mas qual que é o nosso assunto aqui? Vamos falar de pulsão. É para isso que eu escolhi esse filme. Para você lidar com essa angústia dela, né? Que ela tá o tempo todo ou batendo em alguém ou correndo, porque ela não consegue lidar com a demanda dessa pulsão dentro dela. Ou ela tá correndo, ou ela tá em vias de beber, né? Então é muito legal a gente perceber os vários momentos onde ela se volta para a bebida e a gente fala, ela vai beber, e ela não bebe. Vocês vão entender porque que eu achei tão sensacional essa cena. Então, a gente sempre vai olhar na codependência qual é o caminho da pulsão. Isso é um assunto que a gente precisa estudar quando busca vencer a codependência. Qual é o caminho que a minha pulsão toma para que eu possa buscar esse redirecionamento sadio e utilizar essa energia para a construção de uma identidade, né? Para o desenvolvimento de uma potência de identidade real. Isso aqui vai fazer muito mais sentido para as alunas, por isso que eu estou dizendo que eu escolhi fazer essa análise como um presente para as alunas. Então, vamos falar de pulsão. Freud vai falar da pulsão, né? A psicanálise, de uma maneira geral, vai falar sobre a pulsão como uma energia que fica ali entre o psiquismo e o somático. Então, ela não está nem exatamente num lugar e nem exatamente no outro. Então, existe muito uma conversa de será que ela vai do corpo para o somático ou do somático para o corpo? O entendimento geral é que é do corpo para o somático, mas, na verdade, o lugar dela é entre esses dois mundos, tá? Entre o somático, que é o corpo, e entre o psíquico. Então, vou falar algumas coisas aqui importantes, né? Sobre a pulsão. Algumas pessoas acham que a pulsão está relacionada ao instinto, mas não, tá? Porque a pulsão implica em decisão e o instinto não. Então, a pulsão, ela exige, né? Ela exige um comportamento e muitas vezes ela vai mudando o comportamento. Então, a gente vê no caso dela, ela tem uma dor muito grande, aí ela vai pro exército, aí ela se torna alcoólatra, aí ela
depois se torna uma assassina, aí ela começa a fazer exercício para tirar a pulsão do alcoolismo e colocar no corpo, ou seja, no exercício físico, né? Porque ela vive, a pulsão vai vivendo esse deslocamento, tá? Então, Freud vai descrever pulsão como um conceito, então não é uma coisa concreta, né? É um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático e é um representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo, dentro do organismo e que alcança a mente como uma medida de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência a sua ligação com o corpo. Então, a pulsão, ela exige realização, apesar de nunca verdadeiramente se realizar. O que você quer dizer com isso, Dani? Agora a gente vai falar de Lacan. Por isso que essa coisa com a bebida dela é tão legal da gente assistir. Porque mostra bem aquilo que é a teoria de Lacan. Então, já falei aqui que ela atua verdadeiramente o lugar dela é entre o somático e o psíquico, e ela é o que conecta os dois, que promove a comunicação entre uma energia que está no corpo, mas que se comunica, né, nessa formação dessa estrutura psíquica, dessa identidade, se comunica com o mental. É um fluxo energético, é como se fosse uma ponte. Qual que é a grande questão que Freud fala de uma sacada sensacional? Ele é um estímulo, a pulsão é um estímulo interno e ininterrupto, ela não para nunca. E no filme a gente vê isso o tempo todo, ela não para nunca. Então ela não consegue ficar parada. Quando ela tá no hotel, ela não consegue, daí ela vai lá e sai para correr, porque aquilo é insuportável para ela. E se ela não for correr, isso vai acabar fazendo com que ela permita que essa pulsão tome um caminho de pulsão de morte, de se tornar destrutiva. Então veja, ela vivencia nessa formação de uma identidade que já não tem espaço para existir. Então, ela se torna uma codependente com uma identidade adaptada para agradar o contexto pai e mãe. O pai é abusivo, envolve abuso sexual. Isso coloca no corpo dela uma coisa insuportável de permanecer ali. Ela foge, vai para o exército. Essa pulsão se transforma em algo raivoso. Ela canaliza isso para o exército, para o alcoolismo, depois para matar. Quando ela se torna essa assassina de elite, ela encontra o Duque, né, que é o grande mentor dela, e aí ele se torna o pai bom, e aí ela utiliza desse lugar do matar, ela mata quem? Sempre pessoas de autoridade, ou seja, o pai. Então ela canaliza essa pulsão simbolicamente para matar o pai. E aí ela vai conseguindo sobreviver, satisfazendo o pai bom e matando o pai mal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa dentro dela que fala, não dá. Então na hora que ela vai matar, ela pergunta para a pessoa por que a pessoa tá morrendo, né? Porque na verdade os valores dela não conseguem concordar muito com aquilo. E isso faz com que ela ganhe um inimigo lá dentro da organização, que é o Simon, que é aquele cara sem escrúpulo, blá blá blá, né? Como eu disse, a trama não dá muito o que falar. Só que aí, quando o Duque, que é o pai bom, morre, é quando ela pensa em se matar. Quando ela pega a arma lá e pensa em se matar. Porque aí essa estrutura que ela criou não funciona mais. Obviamente, ela não consegue ter um relacionamento. No momento em que o namorado lá, o Michael, pede para ela se casar, ela foge, porque ela não consegue vivenciar isso de maneira sadia. Não consegue viver os afetos de uma maneira sadia. O único afeto, mais ou menos, dela é com esse pai bom. Aí quando ela volta para tentar restabelecer as coisas, a gente entende bem o circo, né? A mãe, a filha dourada, né? A irmã também competindo com ela, começa a namorar o namorado que não conseguiu se desvincular dela, por isso namora a irmã. Aí depois descobre-se que ela tá grávida, então ela não pode ficar com o cara que ela ama. Bem o contexto da codependência ali. E ela vai tentando transicionar essa pulsão de morte, porque como ela foi abusada e etc, isso se tornaria uma pulsão de autodestruição. Ela vai tentando de forma sadia, que é só no filme mesmo, né, canalizar isso para fora e tentar restabelecer uma saúde que ela praticamente não consegue, nem física e nem psíquica. Mas por que esse filme para nós como estudantes é tão legal? Porque você vê a luta dela, como é angustiante esse caminho da pulsão, né, dentro do codependente.
Aí, para chegar em Lacan, para a gente concluir e eu falar dessa questão dela com a bebida, que evidencia bem esse contexto, é o seguinte. Lacan vai chamar a pulsão de força constante. Freud, na verdade, fala sobre isso, né? Bert vai trazer o conceito de força relacionado à questão da pulsão. E Lacan vai dizer que a pulsão, na verdade, ela está muito mais relacionada, a fala dele ao vai e vem que é a estrutura do que propriamente a realização com o objeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pulsão, ela impulsiona para a ação, ela escolhe um objeto como se fosse uma realização. Por exemplo, beber, por exemplo, fazer academia, por exemplo, sexo, todos os tipos de compulsão, por exemplo, um relacionamento de dependência emocional. Só que, na verdade, a pulsão não se realiza propriamente no encontro com esse objeto. Ela não se satisfaz no encontro com o objeto ou na consumação do ato. O barato da pulsão é o contorno, diz Lacan. Então, ela vivencia isso com a bebida, ela descobre isso sozinha, porque aquilo chega num ápice. Aí ela vai e cheira a bebida. E aquilo realmente não é a realização, mas aquilo faz com que, como se a pulsão vivenciasse esse entorno, né? Esse contornar o objeto. Lacan diz, a pulsão contorna o objeto. É o circuito da pulsão que a gente precisa entender, sabe? Para conseguir canalizar ele para uma forma positiva, né? Para uma forma sadia de relacionamento. E é isso que ela vai tentando fazer ali dentro do que é possível, né? Freud vai dizer que essa pulsão pode tomar um caminho de vida ou um caminho de morte. E a tendência, quando ela toma um caminho de morte, é um objetivo de reduzir a tensão, tá? Então, Freud vai associar a pulsão de morte na mitologia a Thanatos, que é o deus da morte, né? Na mitologia grega. E o que é legal da gente ver ali no caso dela? Que essa pulsão de morte, geralmente, ela é voltada para o interior e tem tendências autodestrutivas. Por exemplo, a pessoa que se corta, a pessoa que se envolve em relacionamentos sexuais destrutivos, para ser tratada assim de qualquer jeito. Tudo isso é uma pulsão de morte, né? Uma pulsão direcionada para a própria destruição. E aí que entra a questão do filme, porque a pulsão de morte que Freud se refere é uma pulsão simbólica, não é da morte propriamente dita. Mas no filme é canalizada ali para o fato dela ser uma assassina. Mas a pessoa que vivencia essa pulsão de morte, ela vive como se fosse uma morte social, era aqui que eu queria chegar. Ou seja, ela não cria vínculos, né? Ela vai apagando a própria identidade do contexto social e geralmente essa pulsão pode levar uma pessoa à loucura, pode levar uma pessoa ao suicídio, justamente porque envolve essa morte social, essa morte dos relacionamentos. Isso é bem presente no filme. Para nós aqui serve para quê? Para os alunos, né? Só para você assistir, olhar e falar, entendi. Eu tô enxergando a pulsão, como se fosse possível, né? Tô enxergando como é que ela lida com essa pulsão, como é difícil encontrar um caminho. E o caminho é pessoal. Você vê que no caso dela, por que eu achei tão sensacional? Tô voltando toda hora nessa cena. Ela descobre um jeito de lidar com aquela pulsão, que é cheirar a bebida, que é quando a pulsão contorna o objeto e se satisfaz no movimento. É esse o grande barato da história, quando a gente estuda a psicanálise, é entender que a pulsão, na verdade, ela se satisfaz no contorno do objeto e não na consumação do objeto ou do ato.